Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Zaira, eu sou professora de educação infantil da Rede Municipal de São Paulo, atuo há 34 anos, sou psicóloga formada há 32 anos. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar rapidinho com vocês. Talvez seja um alerta para muitos adultos, um alerta para ouvir e respeitar as crianças. Esses dias eu estive num templo, um domingo, aqui em São Paulo, e presenciei algumas situações que me chamam muito a atenção. Às vezes, os adultos não se dão conta do que fazem com uma criança. Eu vou contar mais ou menos para vocês o que aconteceu e que fica um alerta. Como é importante a gente guardar o celular no bolso e conversar com a criança, sempre orientar as crianças, porque crianças aprendem de todas as formas, olhando, ouvindo, presenciando, vivenciando. E se a gente que é adulto, que deve ser responsável por eles, não estiver orientando essas crianças, eles vão aprender da forma como eles quiserem. E não vão saber que a forma que eles estão, a maneira que eles estão mostrando pra gente que eles aprenderam alguma coisa, seja bom ou seja ruim. Esse bom ou ruim, ele tem que vir da gente, do adulto responsável por eles. Bom, o que aconteceu? Eu estava sentada num banco quando eu vi o pai apertar o pulso de uma criança muito pequena de fralda, porque ele queria ir atrás de alguém que estava na fila de um banheiro. Esse adulto não foi capaz de falar para ele, para a criança: fica aqui, filho, tá tudo bem, daqui a pouco a vovó volta. Ou a mamãe, ou seja lá quem era, na fila. Ele deu um apertão no pulso, mandou a criança calar a boca e sentar ali no chão, e a criança só chorava. Esse adulto, que deveria ser responsável por essa criança, provavelmente o pai dessa criança, nem acolheu essa criança, nem explicou para essa criança que era para ele ficar ali porque a vovó estava na fila do banheiro e que daqui a pouco ela ia voltar para brincar com ele e que ele precisava, em segurança, ficar ali do lado dele. Isso não aconteceu. Não aconteceu a escuta, não aconteceu a orientação e não aconteceu o acolhimento. Quantos traumas essa criança vai construir dentro dela por falta de responsabilidade de um adulto que deveria ser o responsável por essa criança? Fora isso, a mãe da criança levou o menino até o playground, deixou a criança sozinha no meio de várias outras famílias que ela não conhecia, virou de costas e seguiu até o marido e se manteve de costas para a criança. E eu ali observando o comportamento daquela família e observando a criança. Porque provavelmente, se ele se machucasse no brinquedo, ele ainda ia apanhar dessa família. Porque não é uma família acolhedora. Isso não é um julgamento. Entendam que não é um julgamento. Isso é um alerta. Você deixa uma criança longe de você, longe dos seus olhos, longe da sua supervisão, uma criança tão pequena que provavelmente devia ter uns 2 anos e meio, máximo 3, sozinha num playground. Quando essa avó saiu do banheiro, perguntou pela criança. Foi lá, pegou a criança pela mão e vamos embora. Isso sim é uma pessoa responsável e acolhedora, preocupada com a criança. A outra situação que eu vivenciei no mesmo dia foi uma criança perdida. Ele saiu apavorado e ele estava procurando, ele olhava para um lado, olhava para o outro,
procurando a mãe. Eu chamei ele, eu falei, você está perdido? Ele respondeu que sim. Senta aqui do meu lado. E eu falei para ele, toda vez que você se perder da sua mãe ou da sua família, do seu pai, seja quem for, com quem você estiver, você senta. Por quê? Porque a criança não sabe resolver o problema. Ela só queria a mãe dele. Sabe aqueles filmes que a gente assiste que as pessoas entram na floresta porque estão perdidas e elas continuam andando e elas se perdem cada vez mais? A criança é a mesma coisa, ela não sabe encontrar o caminho de volta. Se o adulto não sabe sair da floresta, como que uma criança vai encontrar sua mãe e seu pai quando ele está perdido? Então, orientei a criança, senta. Sempre você senta e fica ali esperando a sua família chegar. Ele compreendeu, perguntei o nome dele, o nome da mãe. Enquanto eu fiquei com a criança, minha amiga saiu para procurar a mãe, porque ela tinha visto essa mãe. Quando a mãe voltou, achou a criança, abraçou, pediu desculpas, estava chorando desesperada. Eu falei, tá tudo bem, mãe. Ele estava perdido, eu percebi que ele estava perdido, eu acalmei ele aqui do meu lado. É claro que nos dias de hoje é muito complicado, porque nem todo adulto vai solucionar a questão da criança. Nem todo adulto vai proteger a criança. Nem todo adulto que se encontra na rua é um adulto bom, bem intencionado. Porém, se você é um adulto bem intencionado, ajude a encontrar a família desta criança. Pelo menos mantenha a criança em sua segurança até essa família chegar. Ou entregue se num shopping ou em algum lugar e avise que essa criança está em tal lugar. Bom, toda vez que eu saio de casa, ou eu tenho que salvar crianças ou eu tenho que salvar animais. E eu não me arrependo de salvar nenhum deles. Mas fica aqui o alerta. Oriente, proteja e mantenha em segurança a sua criança. Tchau, até a próxima.